Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e seu irmão e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, estamos celebrando o 2º domingo da Quaresma e a palavra de Deus vem nos mostrar no seu santo Evangelho de São Mateus. A transfiguração segue imediatamente a apresentação das exigências de Cristo. Cristo que exige de nós um compromisso, e assim expressada nos discípulos, que deve também arriscar a própria vida pelo seu mestre. O discípulo deve ser o imitador de Cristo, o imitador de seu mestre. A força do discípulo está em escutar a Cristo. A força do cristão é escutar a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória está verdadeiramente em escutar o Senhor. A nossa glória é escutar, é viver, é verdadeiramente guardar e praticar a palavra do Senhor. O fato da transfiguração grande ao discípulo que Cristo é Filho de Deus. E assim, meus irmãos e irmãs, na transfiguração, o Senhor nos diz e testemunha que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que veio completar a história da salvação. Moisés e Elias, o Shekinah divino, a presença de Deus, a morada de Deus, a morada do Eterno. Isto é, verdadeira tenda, a verdadeira habitação de Deus entre os homens. Escutar a Cristo é obedecer ao Pai e caminhar na fé, é caminhar verdadeiramente sem vacilar, é sempre se apegar no Senhor. Pois bem, irmãos e irmãs, a primeira leitura do texto do Gênesis é a vocação de Abraão, o pai do povo de Deus, que expressa para nós nosso pai na fé. E Abraão, que deixou sua terra, saiu da sua terra, deixou tudo com a sua família, deixou sua casa e foi e se lançou no invisível,
acreditando na palavra de Deus, já possuindo dentro de si as dádivas e as bênçãos de Deus em sua vida. Fé é já possuir aquilo que se acredita, aquilo que se crê. A segunda leitura que nós escutamos, se ali nos escreve São Paulo a Timóteo, que a prisão de Paulo abateu Timóteo, desanimou o bispo de Éfeso. Paulo lhe recorda a vocação a qual todo cristão é chamado, o risco da própria fé. Quem quer verdadeiramente celebrar, viver, testemunhar a sua fé, um dia o Senhor vai nos provar. E assim ela deve se apoiar diante das dificuldades, diante dos desafios, diante das tribulações que nós iremos enfrentar, e estar apoiada unicamente no poder e na graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Comparada assim, meus irmãos e irmãs, diante dos sofrimentos, assim nós iremos enfrentar juntamente assim nós iremos viver e assim testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine a sua vida, como diz o salmista nesta santa liturgia, neste santo domingo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. E assim testemunhamos e assim buscamos, passo a passo, nesse tempo quaresmal, a nossa salvação, a nossa libertação. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, que seja derramada sobre cada um de nós. Que Deus abençoe o nosso domingo e abençoe também a nossa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.